Capítulo 11. Conquista e domínio dos varegues, vikings, ao longo do rio Dnieper. Mescla com os eslavos orientais. Kievan Rus. Decomposição em principados. Ivan IV o Terrível e a fundação do Rossiyskaya Impéria. Mikhail Romanov como czar de toda a Rússia. Criação da frota imperial do Mar Negro pelo czar Pedro o Grande. A história de Ivan Mazepa. Catarina a Grande e a conquista de Donbass, Novorossia. A invenção da Ucrânia. Kievan Rus, entre os séculos 9 e 12, era uma confederação de tribos eslavas orientais mescladas com os vikings, que ocuparam as regiões dos rios Volga e Dnieper desde pelo menos o ano 852. Era virtualmente a maior potência da Europa, que se estendia sobre a Bielorrússia e parte da Rússia, desde o Báltico até o Mar Negro. Quem iniciou a conquista da região foi o viking Rurik, 862 a 879, vareg varangiano, originário da Svealand, Suécia. Ocupou Ladoga em 862. Seu sucessor, Oleg, conquistou Kiev em 880 e distendeu o domínio desde Novgorod ao longo do rio Dnieper para proteger a linha de comércio entre o norte da Europa e o sudoeste da Ásia das tribos da Khazária, Kanato, localizado ao sul da Rússia e de cujo povo, segundo vários autores, descendem os judeus Askenazim. Kievan Rus então prosperou, na medida em que controlava o comércio do Mar Báltico ao Mar Negro e Bizâncio, a exportar grandes quantidades de pele e cera de abelha. Posteriormente, houve uma cisão na dinastia Rurik. O reino dividiu-se em 2 principados. Mas em 1980, após recapturar Kiev sob o domínio de Yaropolk, em 976, seu irmão Valdemar, Vladimir I o Grande, príncipe de Novgorod, estabeleceu o domínio sobre toda a Kievan Rus. Completou então a unificação dos eslavos orientais e instituiu uma estrutura legal e administrativa e converteu-se ao cristianismo. Foi batizado como apóstolo na Igreja Ortodoxa e canonizado em meados do século XIII. As hordas de escandinavos que afluíram para Kievan Rus mesclaram-se com os eslavos orientais e passaram a ser conhecidos como Rus. Porém, a partir do século XI, a Kievan Rus gradualmente começou a desintegrar-se em vários principados. Principado de Kiev, que ocupava as 2 margens do rio Dnieper, Galícia-Volínia, ou Reinado da Rutênia, Principado de Chernigov, à margem esquerda do Dnieper, o Principado de Pinsk-Marches, depois denominada Bielorrússia, e Interalia, o Principado de Moscou, governado desde 1478 pelo grão-príncipe Ivan III. Ivan o Grande, que reconquistou Novgorod e consolidou sua independência ao derrotar as Hordas Douradas, os mongóis, que haviam invadido a Kievan Rus em 1240 e expandiram o seu canato desde a Ucrânia, Romênia, parte europeia da Rússia, Bielorrússia, Cazaquistão, norte do Uzbequistão, até a Sibéria Ocidental. Essa região, a Kievan Rus, continuou disputada em constantes guerras entre os tatars, poloneses, cossacos e lituanos, e foi repartida no século XVII.
a comunidade polaco-lituana anexou a margem direita do rio Dnieper, predominantemente rural. O Império Austro-Húngaro incorporou a Galícia. Porém, o Império Russo, cujos alicerces Ivan IV, o Terrível, de 1530 a 1584, havia assentado, absorveu todo o leste, ao norte do Mar Negro, onde existiam ricas jazidas de carvão e certo desenvolvimento manufatureiro. Ivan IV Vasilievich era filho do grão-príncipe Vasily III, da dinastia Rюrikovich, fundada pelo viking Rurik, e assumiu, aos 3 anos de idade, o Grande Principado de Moscou, de 1533 a 1547, sob a regência de sua mãe, Helena Glinskaya. Em 1547, foi coroado imperador de toda a Rússia com o título de czar, oriundo do latim César, reconhecido pela Igreja Ortodoxa Russa. Porém, apenas em 1552, Ivan IV começou efetivamente a reinar e, revigorando o exército, expandiu o território do império com a conquista do Kanato de Kazan em 1552, habitado pelos tatars à margem do Volga, e do Kanato Astracan, perto da embocadura do rio, no Mar Cáspio, o que facilitaria a penetração na Ásia Central e na Sibéria. E, ao espraiar-se na direção do Oriente, a garantir a própria segurança com a expansão do seu território, o Império Russo, que assimilara as tradições bizantinas, tornou-se multiétnico, multicultural e multiconfessional. Constituíra-se não como Estado nacional, porém como Estado das nacionalidades, conforme Leon Trotsky definiu. Após um período de forte turbulência e caos, representantes de cidades e camponeses, em 21 de fevereiro de 1613, reuniram-se em uma Assembleia Nacional e elegeram, por unanimidade, Mikhail Fedorovich Romanov, 1596 a 1645, czar de toda a Rússia. Com ele, Mikhail I instalou-se no trono a dinastia dos Romanov e seu terceiro neto, o czar Piotr I, Pedro o Grande, foi que efetivamente modernizou e dilatou ainda mais as raias do império. Entre o fim do século XVII e início do século XVIII, conquistou o Mar de Azov, ao norte do Mar Negro, nas campanhas contra a Turquia, 1695 a 1696 e 1686 a 1700. Ordenou a criação da frota imperial do Mar Báltico durante a Grande Guerra do Norte contra a Suécia, 1700 a 1721, e tratou de criar a frota imperial do Mar Negro após derrotar, à margem oriental do rio Dnieper, em Poltava, na Ucrânia, as tropas do rei da Suécia, Carl XII, Charles II, 1682 a 1718, que haviam invadido a Rússia, sob o comando do marechal de campo Carl Gustav Rehnskiöld, 1651 a 1722, com o apoio de Hetman, Ataman da Ucrânia, Ivan S. Mazepa, 1639 a 1709. Sobre esse personagem, a quem chamou de Cossack Prince, Lord Byron escreveu entre 1817 e 18 e publicou em 1819 longo poema no qual relatou que Mazepa, quando jovem, pajem de Jean II, Kazimier Wasa, 1609 a 1672, rei da Polônia, teve um romance com a condessa Teresa, cujo marido, ao descobrir a prevaricação, mandou que seus homens o amarrassem nu ao dorso de um cavalo selvagem e o soltou a galopar pelas estepes ucranianas. Semi-morto, faminto e cansado,
haveria sido salvo pelos camponeses. Ivan S. Mazepa foi o atamã dos cossacos da margem esquerda da Ucrânia, isto é, da margem do rio Dnieper, que se estendia pelas áreas centrais, Poltava e Cherkastina, e setentrionais, Chernihivtina e Sunchitina, assim como do leste de Kiev. Seu ideal era unir esses territórios como Estado unitário, mantendo a ordem tradicional dos cossacos, e, a princípio, cria poder coexistir com a Rússia mediante os termos do Tratado de Pereyaslav, acordado pelos conselhos cossacos de Zaporozhian e Vasily Buturlin, com o representante do czar Alexander I da Rússia em 1654, durante a sublevação contra o domínio da Polônia, ocorrida entre 1648 e 1657, sob a liderança do atamã Bohdan Khmelnytsky, 1595 a 1657, atamã de Zaporozhian, aliado aos tatares da Crimeia. Daí que Ivan Mazepa apoiou Pedro o Grande com tropas, munições, dinheiro e outros na primeira etapa da guerra contra a Suécia até 1708. Não conseguiu unificar as regiões da Ucrânia, a margem direita, o ocidente, sob o controle da Polônia, e a margem esquerda, onde havia 3 atamanatos semi-independentes, Zaporozhian City, o mais poderoso, sob a soberania formal da Rússia. E quando Pedro o Grande, a fim de centralizar sua autoridade, tratou de abolir a relativa autonomia dos cossacos, enviando oficiais russos e alemães para comandá-los, Mazepa revoltou-se e uniu-se ao rei da Suécia, Karl XII, que lhe prometeu a independência da Ucrânia. Mas foram derrotados na decisiva Batalha de Poltava, entre 27 e 28 de junho e 8 de julho de 1709, pelas tropas de Pedro o Grande, com o suporte de outra facção dos cossacos, sob o comando do atamã Ivan Skoropadsky, 1646 a 1722. A Suécia perdeu 7.000 homens, e Karl XII, com 15.000 veteranos, e Mazepa atravessaram o rio Dnieper, auxiliados pelos cossacos de Zaporozhian Sich, e refugiaram-se na fortaleza de Bender-Benderi, então território da Turquia, Moldávia/Transnistria. Mazepa, logo depois, em 21 de setembro do mesmo ano, 2 de outubro no calendário gregoriano, faleceu. Os cossacos e 2.500 soldados suecos, sobreviventes da batalha, foram aprisionados e executados por ordem de Pedro o Grande, que em seguida extinguiu a semi-autonomia do atamanato Zaporozhian Sich e continuou a expandir a Rússia na direção do ocidente do rio Dnieper até a costa do Mar Negro, então sob controle do Império Otomano. Não apenas a Grande Guerra do Norte contra a Suécia, o combate aos tatares, turcos e nogais, cujas tribos na Idade Média habitavam a península da Crimeia e o entorno do Mar de Azov, mas outros conflitos com a Polônia e Lituânia foram os fatores, inter alia, que compeliram o Império Russo a robustecer o exército, sobretudo a partir do reinado de Pedro I o Grande, de modo a prover os meios militares necessários à consolidação de sua existência permanente como Estado. A czarina Catarina II, a Grande, e Ekaterina II Vielikaya, 1729 a 1796, deu continuidade à sua obra. As vitórias alcançadas pelos generais Alexander Suvorov e Mikhail Kamensky contra o Império Otomano, nas batalhas de Chesma e Kagul em 1770 e de Kozludza em 1774, permitiram ao Império Russo,
com o Tratado de Kushuk-Kainartsa, completar a conquista do leste e sudeste da antiga Kiivska Rus, o norte e o acesso ao Mar Negro, anexando a maior parte da região denominada Novorossiysk, Novorossiya, que abrigava Kharkov, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Nikolaev, Kherson, Dnepropetrovsk, Mykolaiv e Ekaterinoslav e Odessa, onde foram construídos um porto e a base naval. O Kanato da Crimeia, 1441 a 1783, povoado pelos tatars e nogais, tribos de origem turca, e também pelos khazares, era até então vassalo do Império Otomano, e sua conquista pela Rússia começou em 1771. Entretanto, só em 1782, o príncipe Grigori Alexandrovich Potiomkin, 1739 a 1791, o maior amor da czarina Catarina II, então reinante, em 1762 a 1796, anexou oficialmente a península ao Império Russo. Em 8 de abril de 1783, o Chagin Girey, o último Khan da Crimeia, 1777 a 1783, abdicou da soberania sobre o Kanato em favor de Catarina II, juntamente com todos os direitos e privilégios, inclusive a suzerania sobre os nogais, e a incorporação ao território russo foi reconhecida pelo Império Otomano em 20 de junho do mesmo ano. O príncipe Grigori Alexandrovich Potiomkin recebeu então a incumbência de construir moderna base naval na Baía de Sevastopol, ao sudoeste da Crimeia, de onde a frota do Mar Negro poderia controlar as comunicações de importantes zonas energéticas, gás e petróleo, através dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, e projetar seu poder sobre o Mediterrâneo. A base naval de Sevastopol foi bombardeada diversas vezes entre 1853 e 1856, quando a Rússia, com uma população em torno de 67 milhões de habitantes, travou na Crimeia a guerra contra o Império Otomano e, igualmente, contra dois estados europeus economicamente mais poderosos, Inglaterra e França, em 1854-1855, que a impediram de conquistar Constantinopla e controlar os Balcãs e os estreitos do Mar Negro. A guerra terminou com o Tratado de Paris de 1856, com a vitória da Grã-Bretanha, França e Sardínia, aliadas ao Império Otomano, que estabeleceram a neutralidade do Mar Negro, mas devolveram à Rússia as cidades e portos, inclusive de Sevastopol e Balaclava, até então ocupados. Ao Império Otomano coube os protetorados da Moldávia, Wallachia e Sérvia, enquanto o Império Austro-Húngaro manteve o domínio sobre a região dos antigos reinos de Galícia e Lodoméria, conquistada com a partição da Polônia em 1772. A Ucrânia sempre foi um território heterogêneo, penetrado através dos séculos por diversas culturas, religiões e tendências políticas. Nunca teve unidade étnica, homogeneidade cultural, nem fronteiras definidas ao longo da história. Foi fragmentada muitas vezes e crucificada por 4 estados, como disse Trotsky. Diversas vezes suas fronteiras mudaram, bem como as etnias que ocupavam o território. E, durante a Guerra Civil, 1917 e 1922, que se seguiu à Revolução Bolchevique, 1917, Leon Trotsky, comandante do Exército Vermelho, reconheceu-a como país em 1919,
quando proclamou aos soldados, de acordo com o princípio da autodeterminação dos povos defendido por Lenin. Abre aspas. The Ukraine is the land of the Ukrainian. A Ucrânia é a terra dos trabalhadores e camponeses ucranianos. Só eles têm o direito de governar a Ucrânia, governá-la e construir uma nova vida nela. Fecha aspas. Até a Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia ainda nem sequer, propriamente, configurava um país. Era chamada desde a Idade Média e nos mapas antigos, sobretudo à margem esquerda do rio Dnieper, de Pequena Rússia, sob o domínio da comunidade polaco-lituana, da qual se destacou com o Tratado de Pereyaslav, 1654, mediante o qual o cosaco Bohdan Khmelnytsky, 1595 a 1657, atamã de Zaporizhia Sich, reconheceu a soberania do czar e duque de Moscovi, Alexei I, sobre todo o território da Rus, em troca do apoio contra a Polônia. Porém, somente após a Revolução na Rússia e a queda do czar Nicolas II, em março no calendário gregoriano, de 1917, a Ucrânia constituiu-se como República Nacional Ukrainska Narodная Respublika, UNR, com a aprovação do Ato Universal emitido pela Rada Central, em Kiev, e adotado em 11 de junho de 1917, antes da insurreição que levou os bolcheviques ao poder, pelo Congresso de toda a Ucrânia. O governo provisório, em Petrogrado, chefiado inicialmente pelo príncipe Georgy Ilyov, 1861 a 1925, e a partir de 21 de julho de 1917, pelo socialista revolucionário populista Alexander F. Kerensky, 1881 a 1970, rejeitou sua reivindicação de relativa autonomia, alegando que tal concessão levaria a Rússia ao caos e à anarquia. A Rada Central, sob a chefia do historiador Mikhailo S. Hrushevsky, 1866 a 1934, e de outros intelectuais, tais como Volodymyr Naumenko, pedagogo, Dmitro Doroshenko, publicista, e Dmitro Antonov, historiador de arte e político, era um órgão formado pelos proprietários de terra, pequenos agricultores e comerciantes ucranianos, mas Lenin reconheceu legítima sua aspiração de autonomia, inclusive porque não pretendiam a secessão da Ucrânia. E Lenin ponderou, em nota publicada no Pravda, número 82, em 28 de junho de 1917, que, abre aspas, essas palavras estão perfeitamente claras. Eles declararam muito especificamente que o povo ucraniano não deseja separar-se da Rússia no presente. Eles demandam autonomia, sem negar a necessidade da suprema autoridade do parlamento de toda a Rússia. Nenhum democrata, sem mencionar um socialista, ousará negar a completa legitimidade das demandas da Ucrânia, nem mesmo negar à Ucrânia o direito de livremente desligar-se da Rússia. Somente o reconhecimento deste direito torna possível advogar a livre união dos ucranianos e grão-russos, uma voluntária associação de dois povos num só Estado. Fecha aspas. Em outro artigo, publicado no Pravda, número 84, em 30 de junho de 1917, voltou ao tema afirmando, abre aspas, não há absolutamente nada de terrível, de sombra de anarquia ou caos, nem nas resoluções, nem nas demandas da Ucrânia. Atender às suas mais legítimas demandas e autoridade será justo e efetivo na Ucrânia, como em qualquer outra parte da Rússia, onde os sovietes, que nenhuma garantia de regularidade têm,
são a única autoridade. Fecha aspas. Lenin a ressaltar que as estimativas de 1897 indicavam a existência de 17% de ucranianos na Rússia contra 43% de grão-russos, reconheceu assim a maior parte de Donbás, inclusive as cidades industriais e outros povoados russófonos, como parte da Ucrânia. Os bolcheviques, com forte apoio nessa região, Donbás, não aceitavam, entretanto, a ideia de uma Ucrânia separada. Em 29 de abril de 1918, em plena guerra civil, que se seguiu à tomada do poder pelos bolcheviques, outubro e novembro de 1917, o general Pavel Petrovich Skoropadsky, 1873 a 1945, a aristocrata de origem cosaca, derrubou o Conselho Central da República Nacional em Kiev, e a união de todos os proprietários de terra da Ucrânia proclamou o Hetman, Ataman, chefe do Conselho Executivo dos Assuntos de Estado da Ucrânia, a Central Rada. Ele então instituiu um governo antissoviético, respaldado pelas tropas de ocupação alemãs e austro-húngaras, mas não se manteve no poder por muito tempo. Em novembro de 1918, com a derrota e capitulação das potências centrais, a aliança dos impérios alemão, austro-húngaro e otomano na Guerra Mundial, o Hetman Pavel Skoropadsky, sem mais apoio, foi derrubado pelo político nacionalista Simon Petliura, 1879 a 1926, que fundou a República Popular da Ucrânia. E a guerra de classes irrompeu em Donbás. Em dezembro de 1918, de acordo com a ordem do general Sviatoslav Vedensov, 1878 a 1957, comandante do exército cosaco do Don, contra-revolucionário, um operário foi enforcado de cada 10 capturados por suas forças em Yuzivka, a cidade industrial de Donetsk. Por sua vez, entre o Baixo Donetsk, afluente do Don, e o Mar de Azov, os bolcheviques fundaram, em 12 de janeiro de 1918, a República Popular Soviética de Donetsk e Kryvyi Rog, com capital em Kharkov e Luhansk. E quase ao mesmo tempo, 17 de janeiro, Vladimir Yudovsky, a comandar a organização militar bolchevique e os Guardas Vermelhos, proclamou Odessa cidade livre e lá estabeleceu um conselho de comissários do povo, bolcheviques, anarquistas e representantes do Partido Socialista Revolucionário, solidário com o governo soviético de Petrogrado. Os marinheiros da esquadra russa, em Sevastopol, na Crimeia, já haviam aderido aos bolcheviques em 19 de março de 1918 e expulsado da cidade os tatars e burgueses nacionalistas, clérigos islâmicos e ricos proprietários de terra, e proclamaram a República Soviética Socialista de Taurida, restaurando o antigo nome da península, Tauris ou Tarik Chersonese, que Sêneca, 6 a.C. a 4 d.C., referiu em Faedra como Inhospitalis Taurus, habitada por tribos nômades equestres, Cits, Citats e Quimerioi, Cimérios, de línguas indo-arianas, e onde os gregos haviam estabelecido colônias por volta do século V a.C. As tropas alemãs, com o suporte dos tatars, invadiram, porém, a Crimeia e liquidaram a República Soviética. Entre mentes, a partir de Huliaipole, uma vila na Oblast, província de Zaporísia, Nestor Magno, de 1889 a 1935, chefiava uma sublevação camponesa de caráter comunista anarquista
conhecida como Makhnovishina. Ele formou o Exército Revolucionário Insurrecional da Ucrânia, o Exército Negro. Fyodor Shuz, 1893 a 1921, outro famoso anarquista, a ele se somou na batalha, na qual morreu contra a 8ª Divisão dos Cossacos Vermelhos, comandado por Vitaly M. Primakov, 1897 a 1937. Os comunistas anarquistas, liderados por Nestor Makhno, combateram tanto as tropas contra-revolucionárias do Exército Branco, do general Anton I. Denikin, 1872 a 1947, quanto as forças do Exército Vermelho. Seu projeto consistia em deixar os sovietes livres e implantar comunidades libertárias, anárquicas, sem instituições e autoridades, isto é, sem governo, sem Estado. Esse movimento se estendeu às regiões de Alexandrovsk, Melitopol, Mariupol, Yekaterinoslav e Pavlogrado. Mas em fins de 1920, antes de ocupar o norte de Taurid e derrotar o exército contra-revolucionário do general Piotr N. Wrangel, 1878 a 1928, o general Mikhail V. Frunze, 1885 a 1925, a comandar o Exército Vermelho, não apenas esmagou os contingentes nacionalistas liderados por Simon Petliura, 1879 a 1926, mas também massacrou o movimento anarquista em batalhas travadas na península de Chongar, na enseada de Sivash, à costa do mar de Azov, e no istmo de Perekop, pequena faixa de terra entre a Crimeia e a Ucrânia. Milhares de anarquistas morreram em combate e os sobreviventes foram executados pelos bolcheviques. Nestor Makhno, com um pequeno grupo de companheiros, escapou para a Bessarabia, depois Romênia e Polônia, até chegar a Paris, onde morreu de tuberculose em 1934. Donbás, acrônico de Donetsk Bassin e Bacia do Donetsk, ao sudeste e leste da Ucrânia, era um território escassamente povoado entre os planaltos dos Cárpatos e Volhynian-Podolian, que o Império Russo havia conquistado da Turquia na Guerra de 1768 a 1774 e incorporado ao seu domínio após liquidar o Atamanato Cosaco, Kazakh, Zaporizhian-Sich, 1873 a 1875, uma comunidade marcial camponesa, fortificada e muito poderosa no sul e sudeste da região. Entretanto, chamada desde então de Novorossiysk, Novorossia, essa foi a zona do Império Russo que mais rapidamente se desenvolveu. E o fator fundamental para o impulso da economia de Donbás, incrementando a produção das indústrias de carvão e aço, foi a Guerra da Crimeia, 1853 a 1856, que o Império Russo perdeu para a Grã-Bretanha e França, mais bem armadas e aliadas ao Império Otomano. Em 1866, o governo do czar Alexander II, 1818 a 1881, encomendou ao grupo empresarial Millwall Iron and Shipbuilding Company, da Inglaterra, a fabricação de plataformas de aço para o Forte Constantin, próximo à base naval de Kronstadt, construída no reinado do czar Pedro o Grande e inaugurada em 1704 na ilha de Kotlin, Mar Báltico, e deu-lhe a concessão para explorar as jazidas de carvão e ferro existentes nas estepes desoladas de Donbás. Um engenheiro e empresário, nascido no país de Gales, Inglaterra, John James Hughes, 1814 a 1889, diretor do Millwall Iron and Shipbuilding Company,
aceitou o desafio e comprou do príncipe Sergei Kochubey uma concessão à margem do Mar de Azov para explorar carvão e ferro, assim como fundar uma usina de aço e indústria de metalurgia em Donbás. O acordo formal foi assinado pelo czar Alexandre II em 1868 e John James Hughes registrou em Londres a empresa New Russia Company Limitada, Novorosskoye Rog, com um capital de 300 mil libras. O lugar escolhido para o empreendimento situava-se cerca de 75 quilômetros de Taganrog e das docas Mariupol, no Mar de Azov. John James Hughes importou máquinas, fornos e outros equipamentos da Inglaterra e depois começou a explorar as minas de Kryvyi Rog com centenas de especialistas em mineração de ferro e antracite, carvão betuminoso, que trouxe da Inglaterra juntamente com 300 mil operários galeses. Aí então fundou uma comunidade denominada Yuzovka Yuzovsky Savod, renomeada em 1924 Staline, e ulteriormente Donetsk, onde os judeus passaram a ocupar as atividades administrativas, contabilidade e outras, ou eram mercadores e artesãos. O número de judeus Yuzovka saltou de 2.476 em 1869 para 9.469 em 1897. E John James Hughes, a desdobrar seu empreendimento, assumiu a construção da ferrovia Kursk-Kharkov-Azov, para a qual subcontratou o empresário Samuel Polyakov. A indústria siderúrgica e metalúrgica então floresceu, com base no emprego intensivo de maior força de trabalho, relativamente barata, do que com investimento de capital, escasso e caro, na exploração de abundantes jazidas de minérios, carvão e ferro. Donbás, a estepe selvagem, era uma fronteira aberta, semi-pastoril, não tinha unidade administrativa integrada, nem estrutura social, e para a região, historicamente situada entre áreas de cossacos, migraram milhares de camponeses russos e trabalhadores das mais diversas nacionalidades, refugiados de várias partes e outros países. Outro sim recebeu capitais franceses, belgas e alemães, atraídos pela riqueza de minérios, sobretudo carvão e ferro, e também manganês, na bacia de Nikopol, mais ao sul, em Dnipropetrovsk. Várias línguas ali eram faladas, embora o russo predominasse nas cidades, e a população de Donbás tornou-se majoritariamente operária e multiétnica, extremamente heterogênea, ao contrário dos camponeses do Ocidente, zona mais agrícola na órbita de Kiev, e com os quais nunca estiveram em bons termos de entendimento. Os ucranianos étnicos de Yuzovka Donetsk muito pouco contribuíram para seu crescente desenvolvimento industrial e de toda a área de Donbás, que abrangia Luhansk, Dnipropetrovsk, Zaporísia, Mykolaiv, Ekaterinoslav, Kherson, Odessa e em outras oblasts do Império Russo. But Donbass was essentially Russian. Mas Donbass era essencialmente russa, assinalou o historiador Theodor H. Friedgut, a acentuar que Russian populated it and gave the region its working muscles. A Rússia povoou e deu à região seus músculos de trabalho.